Sem sombra de dúvidas, o CPTS-11 foi um dos fundos imobiliários mais comentados nas últimas semanas, tá? Principalmente por conta do desdobramento que aconteceu com ele. Ou seja, ele era um fundo imobiliário que custava aí na faixa dos R$100, agora foi para a base 10. Então ele se tornou ainda mais popular e começaram a comprar ainda mais cotas desse fundo imobiliário. Que nem tudo funcionou como esses cotistas do CPTS-11 queriam, tá? Dividendos que esse fundo imobiliário veio pagando trouxe algumas surpresas aí. Então dividiu aí parte dos investidores que ainda acham que esse fundo imobiliário é uma das melhores opções e um ótimo investimento, principalmente nesse momento que as cotas estão bem mais baratas, né? É mesmo, é? Chegaram a custar R$7,91 nessas últimas semanas. E a outra metade dos investidores realmente estão meio desapontados com os resultados que esse fundo imobiliário trouxe aí em dividendos, principalmente no último mês. Então nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que é que aconteceu com o CPTS-11, né? Por que que os dividendos desse fundo imobiliário deram essa queda aí, né? Fez isso acontecer e se ele ainda vale a pena, se vai ser uma oportunidade ou de fato um risco aí para você investir o seu dinheiro. Ih, rapaz. Já vou te mostrar aqui o resultado que você teria investindo no CPTS-11 durante 5 meses e investindo o mesmo valor aí no MXRF11. Esse comparativo para a gente ver qual dessas duas opções de investimento vai trazer um resultado superior aí para você, mais grana no seu bolso. Como você sabe, eu sempre trago algum bônus aqui nos meus vídeos e hoje eu ainda vou te mostrar uma lista nesse vídeo dos melhores fundos imobiliários de tijolos, sabe? Aqueles fundos imobiliários que vão ter imóveis físicos no seu portfólio, sejam aí shoppings, escritórios, enfim, galpões logísticos. Com certeza você vai gostar de ver essa lista também. É verdade. Vou descobrir o que é que aconteceu com o CPTS-11 aqui, que ainda vale a pena você investir o seu dinheiro nesse fundo imobiliário. Tem chamado a atenção de todo mundo nos últimos dias. E é claro, se você ainda não foi inscrito aqui no canal, já corre e se inscreve. Diariamente eu trago novos vídeos aqui. Também sempre libero cotas aqui para os inscritos do meu canal que mais interagem, mais comentam, sempre colados comigo aqui. Eu sempre leio os comentários. Então se você ainda não faz parte da nossa família de investidores, já se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo que me ajuda muito a produzir esses conteúdos aqui diariamente, especialmente para você. Eu já vou te dar um spoiler aqui, as cotas do CPTS-11 estão saindo mais baratas do que você comprar um McLanche feliz aí. Pode ter certeza. Então já sabe que essa semana não vai ter McDonald's certo pra gente. Porque com essas cotas nesse valor, vai ficar tudo mais fácil para quem quer começar a investir em fundos imobiliários. Já tava de olho nesse fundo. Se liga! Se a gente olha aqui, né, o CPTS-11, dá pra perceber que nesse momento a cota deu uma subida, tá? Quando eu fiz a capa do vídeo aí e tal, eu coloquei R$7,91 porque realmente ela chegou nesse valor esses dias. Dá pra você ver, hoje é dia 24, no dia 23 ela tava aqui por R$7,91, então ela começou a subir novamente. Tem pouquíssimo tempo aqui, mas ainda assim essas cotas tiveram uma queda bem acentuada. Se a gente olha também nessa parte aqui, né, o valor máximo que essas cotas chegaram, dá pra você ver que exatamente aconteceu esse desdobramento. Chegava a custar R$90,39, agora já tá nessa faixa de R$7,90, R$8, por aí vai. Eu já até expliquei em outro vídeo aqui que essa desvalorização de 91% não foi algum outro problema interno que fez essa desvalorização tão grande acontecer. Isso foi justamente por conta da troca da base de 100 para 10. Tranquilo aí. O que foi que aconteceu? Depois desse desdobramento, esse fundo imobiliário continuou pagando bons dividendos. Só que a cada mês que veio passando, esses dividendos foi caindo. Com isso, já sabe o que acontece, né? Vários investidores vão começar a vender as cotas sem nem entender o que é que está acontecendo com esse fundo imobiliário. E às vezes perdem a oportunidade de ganhar dinheiro no longo prazo por conta disso. Aqui você percebe que nos últimos dividendos, esse fundo imobiliário foi pagando 8 centavos, 8 centavos, 8 centavos aqui durante alguns meses. E aí nos últimos meses ele começou a pagar um pouco menos. Aqui você percebe que ele pagou 7 centavos por cota em dividendos. O que mais assustou os investidores foi o resultado que ele trouxe no último mês, onde ele pagou aqui 5 centavos de dividendos por cota. Quando isso acontece, automaticamente vários cotistas, eles começam, como eu falei, a vender essas cotas. O valor dessas cotas aqui vai cair. É a mesma coisa que aconteceu
no MXRF11, só que ao contrário. Lá no MXRF11 tivemos justamente uma alta no valor por conta da quantidade de pessoas interessadas em comprar as cotas desse fundo imobiliário e poucas pessoas querendo vender. Aqui no CPTS11, viram essa queda nos dividendos e começaram a vender essas cotas, automaticamente o valor da cota vai cair e provoca aquela dúvida: será que esse fundo imobiliário ainda vale a pena de investir? Ou está acontecendo algum problema com ele? Ele está tomando calote ou algo do tipo? Que parte do relatório gerencial você percebe que tem logo escrito de cara, ó, ativos adimplentes 100%. Isso significa que todas as empresas que pegaram dinheiro com esse fundo imobiliário aqui estão pagando, estão em dia com esse fundo imobiliário. Então ele não tomou um calote. Isso aqui já é um ponto muito positivo. E só lembrando que como esse aqui é um fundo imobiliário de papel, por isso que eu falei dele emprestar dinheiro para outras empresas, tá? Ele vai estar tendo seus CRIs aí, emprestando dinheiro para construtoras, fazerem as suas construções, seus lançamentos imobiliários e por aí vai. Então, em relação a isso, ele passa. O CPTS11 está tranquilo em relação aí aos seus devedores. Aí você consegue ver também que ele é um fundo imobiliário muito bem diversificado, né? Ele vai ter boa parte dos investimentos desse fundo em outros fundos imobiliários, cerca de 28,2%. Além disso, ele vai emprestar dinheiro para várias empresas desses setores que você pode ver aqui: setor logístico, setor comercial, educacional e por aí vai. Um dos primeiros pontos que começa a ficar claro para a gente onde está o problema do CPTS11 é quando a gente olha essa parte aqui, vai ser na exposição por indexador. E você percebe que o CPTS11 tem uma grande exposição em relação ao índice IPCA. Então os investimentos desse fundo imobiliário estão ligados a esse índice. Então se o IPCA estiver em alta, automaticamente os resultados desse fundo imobiliário vão ser mais positivos. Agora, logicamente, quando o IPCA está em baixa, os resultados desse fundo imobiliário aqui também vão ser influenciados negativamente e vão ter uma queda. Quando a gente para olhar aqui o IPCA nos últimos 12 meses, você percebe que ele teve sim uma queda. No mês de junho, o IPCA estava em 3,16%, e até começou a dar uma levantada aqui, foi para 5,19% no mês de setembro, mas ainda assim o IPCA está treinando a recuperação, ainda está abaixo do esperado. E isso vai influenciar diretamente em fundos imobiliários como o CPTS11, que tem os seus investimentos, a maior parte, expostos ao índice IPCA. E outra coisa que influencia também, quando a gente vai olhar as dívidas que esse fundo imobiliário fez nessa alavancagem. Ou seja, esse fundo imobiliário vai ter uma estratégia onde ele vai pegar esses CRIs, tá? Esses devedores que ele tem aí, que vão estar pagando esses empréstimos que pegaram com o fundo imobiliário, e dá como garantia para conseguir pegar dinheiro com outros credores, tá? Ou seja, ele tá pegando CRIs que ele tem, colocando lá como garantia, e vai pegar dinheiro emprestado para fazer outros investimentos, visando ganhar mais dinheiro para esse fundo imobiliário. Como se você tivesse um iPhone, você pegou esse iPhone, deu como garantia para o banco em troca de um empréstimo, tá? E com o dinheiro que você pegou do banco nesse empréstimo, você vai pegar ali e vai investir em outros iPhones que estão com desconto, digamos assim. Então, seu objetivo no final é que, mesmo que você tenha que pagar os juros ali daquele empréstimo, os novos investimentos nos iPhones que você acabou de comprar, suprir isso, e você vai ficar positivo de qualquer forma. Então, nesse caso, esse fundo imobiliário aqui tem uma dívida, né, nessa alavancagem que ele fez, nessa estratégia de investimento, de cerca de 433 milhões de reais. É cerca de 15,16% todo o patrimônio desse fundo imobiliário. E eles pegaram esse dinheiro justamente para fazer outros investimentos em outros CRIs, tá? E deixaram como garantia os CRIs que eles já têm. O dinheiro que ele pegou emprestado tem como indexador o CDI. A taxa de juros que ele vai estar pagando nesse empréstimo vai estar ligada ao CDI. Quando o CDI está mais baixo, automaticamente os juros que ele vai pagar nessa dívida que ele tem aqui de 433 milhões de reais vai ser mais baixa. Quando o CDI sobe, automaticamente o valor que ele vai estar pagando de juros aumenta e o fundo imobiliário vai precisar pagar mais a esses credores aí que ele pegou dinheiro emprestado. E aí que a conta começa a não fechar. Quando você olha aqui, né, no ano de 2023, você percebe que o CDI ele começou até a ter uma queda agora, que o índice CDI estava em alta. A previsão é que daqui para o final do ano esse índice vai caindo aí, automaticamente o CPTS11 termina pagando menos aqui em relação a essas dívidas que ele pegou nessa alavancagem. Só que no
momento o que acontece é que o IPCA vai ser o indexador dos investimentos desse fundo imobiliário e está em baixa e o CDI em alta. Então não tem um equilíbrio, ou seja, os investimentos que ele tem não estão com resultado tão positivo por conta do indexador, que vai ser o IPCA. Já no caso das dívidas que ele tem, estão ligadas ao CDI em alta, termina fazendo com que os juros que esse fundo imobiliário paga seja maior que os juros que ele recebe. Por isso, automaticamente, o fundo imobiliário termina pagando menos dividendos. Então não tivemos um problema interno grave a ponto de dizer que o CPTS-11 é um fundo imobiliário ruim, não vai voltar a pagar bons dividendos. Como você percebeu, isso vai estar automaticamente ligado aí ao índice CDI, ao IPCA também, e são índices que sempre oscilam, né? A gente percebe que é provável que o CDI tenha uma queda ainda nesse ano. Isso aí vai equilibrar um pouco mais as coisas para o CPTS-11, porque as dívidas que ele vai estar pagando vai estar mais equilibrada com o valor que ele recebe ali dos seus investimentos no IPCA. Quem comprou, por exemplo, essas cotas do CPTS-11 por R$8, né, justamente porque tem muita gente vendendo as cotas porque não gostaram do resultado que o fundo imobiliário teve, talvez lá na frente se assuste com a valorização que esse fundo imobiliário ainda pode ter. Você percebeu ali, é um bom fundo imobiliário, ele está 100% adimplente. Então, todos os devedores desse fundo imobiliário estão em dia. Quando você desce aqui, você percebe que o fundo imobiliário tem um patrimônio muito bom, de quase 3 bilhões de reais. Então, não é qualquer coisa. Esse valor em caixa, ele tem aqui cerca de 1 milhão de reais. E, além disso, são mais de 243 mil cotistas. Para um fundo imobiliário que não é novinho, ele está desde 2014 aqui. Na minha visão, o CPTS-11 é um fundo imobiliário ainda muito bom. Acredito que realmente o IPCA foi o que mais teve essa influência em relação a isso. A alavancagem deles pode não ter sido tão bem feita assim, né? Acho que o fundo imobiliário esperava um resultado diferente, né? Só que ainda assim eu acredito que quem continuar com as cotas do CPTS-11 mais pra frente pode gostar de não ter aberto mão dessas cotas, né? Não ter vendido essas cotas aí. Mas é claro, lembrando que o IPCA aqui vai ter essa influência direta. Então, se ele começar a subir, a gente sabe que o CPTS-11 pode começar a ter resultados muito melhores. Agora, se ele tiver quedas ainda normalmente, aí vai ser difícil mesmo, de pelo menos enquanto o IPCA estiver em baixa, o CPTS-11 ter um resultado bastante positivo, digamos assim. Como eu tinha te prometido que ia mostrar o resultado que nós teríamos investindo pelo menos R$500 aqui no CPTS-11 e no MXRF-11 durante 5 meses, investindo esses R$500, no mês de janeiro, com as suas cotas do CPTS-11, você teria ganhado aqui R$3,15. Em fevereiro o resultado aumenta, tá? E segura aí até abril, que seria de R$4,41. Já no mês de maio teríamos o resultado de R$5,04. No total, no CPTS-11, investindo R$500, teríamos aqui R$21,42. Agora, indo para o MXRF11, você percebe que em janeiro iríamos receber R$4,95, fevereiro R$5,40, e segurar até o mês de maio aqui R$5,40 também, ou seja, no total, no MXRF11, iríamos ter recebido aí, investindo esses R$500, né, deixando R$500 lá paradinho durante esses meses, cerca de R$26,55. Então, o MXRF11 realmente sai na frente, ele tá com a rentabilidade um pouco superior aí ao CPTS-11, mas assim como eu falei no outro vídeo, eu ainda acho o CPTS-11 um concorrente muito forte em comparação com o MXRF11, tá? Principalmente nesse valor que as cotas do CPTS-11 estão custando nesse momento, que daria para você comprar, estão muito mais baratas que no MXRF11, tá? É claro, eu não podia esquecer o nosso bônus do vídeo. Lembra que eu te prometi uma lista com ótimos fundos imobiliários de tijolo. Vocês me pedem bastante aí opções de fundos imobiliários de tijolo, então aproveitei para trazer aqui para vocês. Aí você percebe que eu coloquei na nossa lista TGAR11, que é um fundo imobiliário que está custando R$121 a cota e 95 centavos e pagou aí no acumulado nos últimos 12 meses por cota R$16,64. Como segunda opção, eu trouxe o HGLG11, que é um fundo imobiliário bem conhecido também. É um fundo de tijolo que tem pago ótimos dividendos, tanto que ele está custando aqui por cota R$158,73, pagou cerca de
14,70 aí no acumulado, tá? Nos últimos 12 meses. Temos o FIB11, que é um fundo imobiliário mais caro aqui, realmente, né? Não assusta não, ele tá custando R$520 a cota, mas ele pagou R$42,30 nos últimos 12 meses por cota. Então esse valor da cota dele é proporcional ao resultado que ele traz, tá? Ele é mais caro, é um fundo imobiliário bem mais caro, né? O preço aí de 5 cotas desses outros fundos, mas ainda assim é um fundo imobiliário que paga ótimos dividendos, paga muito bem, é um bom fundo imobiliário. Depois eu vou trazer um vídeo só falando desse fundo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer. Tem também o HGRU11, que é um fundo imobiliário de tijolo, custando aqui R$129,27 e trouxe cerca de R$11,81 no acumulado aí por cota no último ano. Espero ter esclarecido as suas dúvidas sobre o CPTS11, tá? Minha opinião é que continua sendo um bom fundo imobiliário. Lógico que a gente precisa ficar de olho para ver como ele vai se comportar nos próximos meses, mas é claro, as cotas estão bem mais baratas agora, pode ser uma oportunidade para vários investidores, que eu não acredito que esse fundo vai ficar nessa faixa dos R$7,90, R$8 não. Acredito que ele tem muito que subir ainda. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Compartilho aqui os meus estudos e análises em fundos imobiliários que eu gosto bastante e também os meus investimentos com vocês. Mas a decisão final sobre os seus investimentos é sempre sua. Então analisa com cuidado, tá? Tamo junto, um grande abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma a entender melhor o que está acontecendo com o CPTS11 e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo.